Olá! Continuando com a visão geral do software SMS na versão Basic e Advanced, nesse vídeo nós vamos falar sobre a árvore de gerenciamento. Bom, com o software aberto, aqui um projeto aberto, do meu lado esquerdo eu posso observar que eu tenho a árvore de gerenciamento, que é onde ficam organizados meus arquivos, que eu importo para o software, os arquivos dataset. E a estrutura da árvore é o seguinte: eu tenho os produtores, posso ter mais de um produtor por projeto, então no caso eu tenho 4. Cada produtor eu separo por fazendas, então posso ter mais de uma fazenda. Cada fazenda eu separo por campo, então posso ter vários campos dentro da fazenda. Os campos são separados também as operações por anos, então tenho vários anos aqui dentro da fazenda, dos campos, que são separados por operações. Cada operação também eu posso separar por produto, então tenho aqui o produto, cal, potássio. Cada produto eu posso separar por instância operacional, então eu posso dividir essa operação também em mais de uma. Depois da instância operacional eu tenho o meu arquivo dataset, meu arquivo de trabalho. Então, o que seria essa divisão da instância operacional? Por exemplo, eu tenho aqui uma recomendação para o V% a 70 e a 80. Ou o potássio aqui, correção mais necessidade de cultura, ou só a correção do solo. Então eu consigo organizar dessa forma a separação da minha operação, produto e instância operacional. Também, por exemplo, na amostragem de solo, eu separo conforme foi a coleta, amostragem 0 a 20 e 20 a 40. No caso aqui dessa operação, não tem necessidade de incluir produto, fica a critério do usuário, mas no caso aqui não tem. Então, separa conforme também a coleta de solo. Colheita de grãos, eu posso ter aqui soja, separado pela minha variedade. E depois eu tenho vários datasets aqui que os monitores geram automaticamente. Então, conforme eles vão fazendo o trabalho a campo, eles vão gerando os arquivos, depois o software junta. Para cada arquivo vai ter um pouco de informação. Então, o arquivo aqui, o dataset de colheita, tem esse símbolo da parte que descarrega a máquina. Por exemplo, tem um outro aqui separado que foi pelo milho, que é um outro monitor, então, mas cada um tem um pedaço do que foi arquivado. Se eu clicar em cima da instância operacional ou da operação, ele junta todas essas informações e gera um mapa completo. Então, essa seria a estrutura da árvore de gerenciamento, como ficam arquivados os dados. Então, produtor, fazenda, campo, ano, operação, produto, instância operacional e os datasets. Posso ter um dataset por operação, por exemplo, que nem aqui tenho só um, ou vários agrupados, que nem o de colheita aqui embaixo. Então, essa seria a minha estrutura de arquivamento. Bom, aqui na parte de cima da árvore de gerenciamento, nós temos esses primeiros 3 ícones aqui, que eles servem para ou você poder abrir ou fechar a sequência de separação aqui até o dataset. Por exemplo, se eu clicar nesse primeiro aqui, que é fechar a árvore, ele vai fechar tudo que está aberto. Então, por exemplo, clico aqui, ele fecha tudo. Se eu clicar nesse aqui, ele fecha só uma parte. Por exemplo, se eu estou aqui só com o talhão leste, eu clico aqui, ele fecha. Se eu clicar em cima de casa, ele vai fechar só aqui. E esse aqui fecha tudo. E também esse último aqui é para abrir. Então, por exemplo, leste casa, eu quero ver todos os datasets. Ele clica aqui e abre todos. Aí eu fecho. Bom, na sequência aqui eu tenho um menu de editar os itens, Esse menu eu posso, por exemplo, clicar aqui com o botão direito, deixa eu pegar o perímetro. Se eu clicar com o botão direito em cima do arquivo, ele abre o menu, ou ele aparece aqui também, para cada item desse aqui, a gente vai apresentando como operacionar no decorrer do curso. Tem alguns que são bem específicos, então aqui nós vamos fazer só uma visão geral mesmo. Então eu posso editar o item, editar o nome, algumas informações, atribuir aqui em relação a trabalho, se eu quero colocar o nome do operador ou veículo, foi feito o trabalho. Questão de praga, se eu quero atribuir praga, ou também se eu quiser colocar algum valor de entrada financeira, definir isso aqui ou como entrada ou como saída. Excluir ou mover o nó, posso excluir esse arquivo ou mover ele de uma parte para outra, por exemplo, de um talhão para o outro, de um ano para o outro também. Essa parte aqui de classificar campos, dividir, é em relação, por exemplo, a mapa de colheita ou mapa de pós-aplicação. Eu preciso ter todos os meus perímetros já importados para dentro do software
e definidos como delimitação de campo. Tem aqui embaixo essa parte, já aproveitando, definir como delimitação de campo. Eu defino que esse perímetro que vai ser usado para fazer os mapas de fertilidade, respeitar a interpolação, mapa de prescrição, né? Então, se eu quero gerar um mapa, ele vai fazer respeitando esse perímetro. E também definindo ele, eu posso fazer o seguinte, usar essas ferramentas que, se eu importar algum arquivo de colheita que tem nome de talhões duplicado ou nome do produtor trocado, ele separa automaticamente por fazenda e por talhões. Ele reconhece, né, as informações geográficas e faz essa separação. Ou separar o arquivo também. Se um arquivo, por exemplo, ele vem com dados de 2 talhões no mesmo arquivo, ele já faz a separação conforme o limite, né? Então é uma ferramenta muito interessante, mas nós vamos trabalhar, vai ter vídeo só sobre essas ferramentas. Posso criar perímetro em cima desses mapas de monitor, um mapa de colheita ou pós-aplicação. Posso criar perímetros também, nós vamos ver. A parte aqui de regerar grade 3D eu defini é para o SMS Advanced, ferramenta exclusiva, para trabalhar com a plotagem dos dados 3D, né? Adicionar análise simples ou reprocessar análise é se eu quiser fazer alguma alteração no meu dataset. Por exemplo, quero alterar a média de colheita. Teve um erro lá, não foi bem calibrado, eu posso corrigir essa média. Então eu aplico aqui um dado de escala ou eu filtro esses dados também. Então eu posso fazer a alteração no dataset. E o reprocessar análise é para remover essa análise ou editar ela. Tá? Reprocessar dados é em relação a arquivos de campo, né? Se algum arquivo veio com alguma situação que precisa ser corrigida, eu posso reprocessar os dados. Ou exportar o arquivo, né? Exportar aqui formato shape, formato para monitor, enviar para o Affinity. Então, esse seria o menu, né, para fazer com o dataset. Aqui na parte de baixo da árvore de gerenciamento, nós temos essas abas. A principal, que tem todas as informações. A aba Trabalho Tarefa, que é o seguinte, eu crio aqui um trabalho, que seria o planejamento para uma safra, vamos supor, safra de verão. Dentro do trabalho eu posso ter várias tarefas, então meu trabalho é a safra, então desde o plantio até a colheita. E as tarefas são as operações que eu vou ter, por exemplo, o plantio, pulverização, quais as pulverizações que eu vou ter, a colheita no final, né? E depois eu posso fazer uma comparação entre o que eu planejei, né, e o que foi executado. Como foi essa diferença de trabalho. Então, essa seria a aba se eu crio, né, trabalhos e tarefas. Calendário está só na versão Advanced também, é uma ferramenta do SMS Advanced, não está presente no Basic. Então, o que eu posso observar aqui? Conforme for a minha definição do trabalho e tarefa, eu tenho aqui essas informações, né? Quando começa, quando termina, né? Aparece aqui as informações do calendário. Eu posso imprimir esse calendário, né? Visualizar ele mês a mês aqui. Então, vamos supor, pegar o mês de setembro, né? Eu já defini aqui, ó, vai ter mais operações, né? Então, esse aqui é a função do calendário da minha árvore de gerenciamento exclusivo da Advanced. Entrada financeira é para eu observar o que eu estou classificando como entrada ou saída. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui é a entrada na venda do milho, aqui é a saída da operação, né, de colheita, aqui fez um trabalho de plantio para a terceira, foi dado como entrada financeira, né? Produtos que foram usados na lavoura, né? Então eu consigo verificar o que eu estou atribuindo de entrada ou saída financeira, né? E a última aba que é monitor. Então essa aba aqui, ela traz os dados de todos os monitores, né? Dos arquivos que foram importados e conforme os monitores também. Então ele é separado por monitor. Cada número desse aqui é um monitor em específico, né? Por exemplo, tem o Green Star aqui que é da John Deere, esses aqui são da AgLeader mesmo. Então traz o ano, traz a informação de qual talhão foi trabalhado, né? Então isso aqui para você ter um controle do que foi importado conforme os monitores. Então seriam essas abas: monitor, entrada financeira, acompanhar como está a questão financeira, calendário para o SMS Advanced, repetindo, para observar meus trabalhos e tarefas, as tarefas que eu vou criando e a árvore de gerenciamento principal. E aqui na parte de baixo nós temos um pré-visualizador dos mapas conforme eu vou clicando aqui no dataset, né? Então se eu clicar aqui em amostragem de solo, ele vai, né, me mostrar uma pré-visualização do mapa. Se eu clicar em perímetro, vai ser do perímetro. Se eu vier aqui e clicar no de colheita, né? Clico aqui, ele aparece todos eles, ou conforme eu clico,
Aparece só o pedacinho. Então, é um pré-visualizador. Se eu quiser abrir um mapa, eu clico aqui, ele vai para a minha tela de trabalho. E eu posso adicionar um mapa em cima do outro, né? Por exemplo, se eu quiser agora adicionar um mapa de colheita em cima desse mapa de perímetro, clico aqui e adiciono em cima. Então essa seria a visão geral da árvore de gerenciamento. Obrigado a todos.